10 exames que salvam a vida do diabético. Nesse vídeo eu vou te falar sobre exames obrigatórios no diabetes, que são fundamentais, indispensáveis, exames que não podem faltar, porque podem fazer toda a diferença na sua vida, não só no tratamento, mas também na sua vida. E aqui é importante ressaltar que nesse vídeo eu vou falar os exames para diabetes tipo 1 e também para diabetes tipo 2, tá bem? Então não vou restringir a só um tipo de diabetes. Se for outro tipo, diabetes estipulada ou diabetes MOD, esses exames também têm validade. O diabetes gestacional, aí é uma condição à parte, também é diabetes, mas não entra aqui no grupo dos exames indispensáveis. Combinado? E qual é o primeiro exame que pode salvar a vida do diabético? O exame de urina, mais especificamente, pesquisa de proteína na urina. Muitas pessoas acham que é só aquele exame simples de urina, porque se você olhar ali na descrição, tem escrito proteínas, mas não é sobre isso. É um exame de urina com pesquisa específica para proteínas. Por quê? Porque se tiver proteínas na urina, isso pode significar lesão nos rins. E uma das principais complicações do diabetes é a chamada nefropatia diabética. E é fundamental o diagnóstico precoce, porque nós temos medicamentos e também condutas para evitar a progressão da doença. E realmente funcionam. E podem evitar que você entre num estágio mais avançado de insuficiência renal por causa do diabetes. Em alguns casos também, ainda no exame número 1, já que eu falei de proteína na urina, existe um outro exame que é a pesquisa de 24 horas, que você leva um frasco no laboratório e vai urinar nesse frasco por 24 horas. Esse exame também vai entrar no nosso número 1, porque em casos selecionados ele pode ser utilizado para uma melhor avaliação, se você realmente está eliminando proteínas em excesso pela urina. E quando esse exame deve ser feito? Logo no diagnóstico? Se for diabetes tipo 2, sim. Logo no diagnóstico de diabetes tipo 2, esse exame deve ser realizado para uma avaliação, como é que está a doença, se realmente você já tem alguma lesão nos rins. Se for diabetes tipo 1, o protocolo, a diretriz, diz que nós temos que fazer essa pesquisa 5 anos após o diagnóstico. Então tem uma pequena diferença. E por que essa diferença? Não é tudo diabetes? Porque no diabetes tipo 1, o rastreio das complicações crônicas, como a nefropatia diabética, ele só começa depois de 5 anos do diagnóstico. Porque nesse tipo de diabetes, como o próprio corpo acaba destruindo as células que produzem insulina, células beta do pâncreas, logo o açúcar no sangue ele vai aumentar de uma maneira mais rápida. E aí nós teremos aqueles sintomas clássicos de diabetes, sintomas que você conhece, muita sede, muita fome, a pessoa vai muito no banheiro, muita urina, acorda para urinar, emagrecimento. E no diabetes tipo 2 é mais difícil de saber quando foi que a doença iniciou. Porque, como acontece o diabetes tipo 2? É pela resistência à insulina. Você tem hormônio insulina, até um excesso de hormônio insulina, mas esse hormônio não consegue agir, não consegue pegar o açúcar do sangue e colocar esse açúcar dentro das células, dentro dos músculos. E nesse estágio, naquele aumento leve do açúcar no sangue, muitas vezes a pessoa não vai ter nenhum tipo de sintoma. Ou vão ser sintomas inespecíficos, que fica difícil de saber quando realmente a doença iniciou. Por isso que logo no diagnóstico esse exame deve ser feito. E o exame número 2, muito importante e pouco falado, é o exame de vitamina B12. Vitamina B12 é fundamental para o nosso corpo, para o nosso sistema nervoso central e também para o nosso sangue, para a produção de células vermelhas, por exemplo. O que causa a deficiência de vitamina B12 e por que tem relação com diabetes? Por que coloquei aqui, será? Você sabe essa? Porque se for o diabetes tipo 2, o tipo mais frequente de diabetes, qual é o medicamento mais prescrito no mundo para diabetes? Metformina. E a metformina, de maneira comprovada, aumenta o risco de deficiência de vitamina B12. Então, quem é diabético e usa metformina, tem que fazer a pesquisa. Porque vocês já viram que a vitamina B12 participa também da formação das células vermelhas do nosso sangue. E uma das complicações qual é? Anemia.
E outra, como ela participa, né, do sistema nervoso central, dormência nas mãos, diminuição de sensibilidade. Então é fundamental o rastreio para deficiência de vitamina B12. E no diabetes tipo 1, eu falei que ia falar para os dois tipos. Por quê? Porque como o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, existe outra doença autoimune, a chamada de gastrite atrófica ou anemia perniciosa, que é também causada pela autoimunidade. E se você tem diabetes tipo 1, a chance de você ter outra doença autoimune aumenta. Então, esse rastreio também deve ser feito no diabetes tipo 1, a pesquisa para deficiência de vitamina B12. Nesse tipo de condição, o corpo não consegue absorver a vitamina B12. Você pode comer carne, pode comer alimentos que são fonte de vitamina B12, mas se você tiver essa doença, a gastrite atrófica, o seu corpo não vai absorver a vitamina B12. Então, o exame nessa circunstância também é muito bem indicado e pode salvar a sua vida. Número 3, exame de colesterol. O colesterol é fundamental para o nosso corpo, produção de hormônios, para absorção de vitaminas. Mas o excesso de colesterol é ruim e aumenta o risco cardiovascular. E aqui eu vou focar no colesterol LDL. Esse tipo de colesterol, se estiver em excesso, vai aumentar o risco cardiovascular, especialmente nos pacientes diabéticos. Porque qual é a grande discussão do colesterol? Com certeza você já viu muitos vídeos. Uns vídeos falam que o colesterol é bom, que tem que ter colesterol. Outros falam que não. Qual é a verdade sobre isso? Como eu falei, o colesterol é necessário para a nossa vida. Só que o excesso de colesterol é ruim. Então não tem essa discussão aí. A questão é qual é o valor que indica um excesso. Por isso que o paciente deve ser individualizado. Esse valor de excesso vai variar de pessoa para pessoa. Imagina, uma pessoa, 30 anos, pratica atividades físicas, não tem pressão alta, não tem diabetes, não fuma, nunca infartou. Agora imagina outra pessoa, já infartou 2 vezes, tem diabetes com níveis altos de açúcar no sangue, tem pressão alta, fuma. Para essa pessoa aqui, o nível de colesterol, a meta, vai ser mais baixa, muito mais baixa do que para essa outra aqui. Então, é fundamental individualizar. E se o açúcar no sangue estiver aumentado, isso também é um dos fatores que nós contamos na hora de definir a meta do colesterol. Então, é muito importante realizar o exame de colesterol. Vou colocar junto aqui também o exame de triglicerídeos, que também é importante, também é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Mas o colesterol LDL, que vai ser o nosso número 3. Número 4, exame de hemoglobina glicada. O que é isso? O que significa hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada é um exame de sangue que nós utilizamos para ver a média do açúcar no sangue, da glicemia, nos últimos 90 dias. Então é um exame muito interessante, um exame muito útil e serve para estabelecer a meta do tratamento, para ver como é que está o tratamento, porque ele consegue ver a média dos últimos 90 dias. É muito interessante. Mas tem, né, como tudo, tem alguns fatores que o médico precisa analisar. Eu vou comentar alguns deles aqui, porque podem interferir no resultado do exame. Um dos fatores que acaba atrapalhando a interpretação da hemoglobina glicada é se o paciente tem muita hipoglicemia. Se o açúcar acaba ficando baixo no sangue muitas vezes. Baixo de quanto? O que é uma hipoglicemia? Açúcar no sangue menor do que 70, mesmo que você não tenha sintomas. Então, a hipoglicemia, açúcar muito baixo no sangue. E por que atrapalha a hemoglobina glicada? Porque, como é um exame que vê a média, se você tiver alguns horários uma glicemia muito alta e outros muito baixa, na média, né, vai dar ali razoável. Então, vai enganar. Por quê? Porque no controle de diabetes, o ideal é que ela fique mais estável possível. E não uma hora muito alta e nem muito baixa. Pelo contrário, isso até aumenta o risco cardiovascular. Então, se você tem muita hipoglicemia, pode falsear o exame de hemoglobina glicada. Uma outra situação também muito interessante é que se você tem insuficiência renal, os rins fracos, os rins não conseguem filtrar o sangue de maneira adequada,
principalmente nas fases moderada para grave ou avançada, esse exame de hemoglobina glicada também pode dar um resultado errado. Geralmente, na insuficiência renal leve, não tem interferência, tá bom? Então, não é qualquer tipo de disfunção renal, é só numa fase moderada para avançada. E outra condição interessante que também afeta alguns tipos de anemia, também podem comprometer o resultado da hemoglobina glicada. Dependendo dos valores, pode falsear o exame. Então, tem várias exceções, mas é um exame, quando bem utilizado, se o médico conseguir avaliar esses critérios, é muito, mas muito bom. Eu gosto muito desse exame, hemoglobina glicada, e ajuda muito no acompanhamento dos pacientes diabéticos. E o que é um valor bom de hemoglobina glicada para o diabético? Em geral, um valor bom é em torno de 7%. Mas por que 7%? Porque a partir de 7% as complicações crônicas do diabetes começam a aumentar de uma maneira bem significativa. Mas esse valor de 7% é um valor fixo? Não, vai depender de cada paciente também. O paciente que não tem risco de hipoglicemia, que está bem controlado, nós podemos estabelecer, querer um valor até menor de hemoglobina glicada, 6,5, por exemplo. Agora, o paciente que tem uma doença isquêmica no coração, que já infartou, por exemplo, nesse paciente nós podemos tolerar um valor um pouco maior de hemoglobina glicada, 7,5, por exemplo. Às vezes até um pouco mais. Então, depende de cada um. Mas, no geral, um bom controle é definido por hemoglobina glicada em 7%. Número 5, exame de fundo de olho, a fundoscopia. Porque uma das complicações crônicas do diabetes é a retinopatia diabética. A glicemia alta, níveis aumentados de açúcar no sangue, podem prejudicar a nossa visão, os nossos olhos. Então é fundamental que o diabético realize de maneira periódica o rastreio para esse tipo de complicação. E aqui vale a mesma coisa que eu falei no item número 1, rastreio das complicações crônicas no diabetes tipo 1, vai começar 5 anos depois. Se for no diabetes tipo 2, no momento do diagnóstico, o paciente deve ser encaminhado para fazer uma avaliação com oftalmologista. Ah, mas eu ouvi dizer que redução na visão pode ser um sintoma de diabetes. Isso pode acontecer porque quando o açúcar fica muito alto no sangue, um dos sintomas pode ser a visão borrada, a turvação visual, mas aí são complicações diferentes. Estou falando aqui para pesquisa de retinopatia diabética, tá bom? Mas se você está com sintomas visuais, também tem que avaliar o açúcar no sangue, porque pode ser um sintoma de diabetes. Número 6. Antes do número 6, eu vou te perguntar, você está gostando desse vídeo? Está sendo útil? Então, não esqueça de curtir. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Vocês pedem que eu faça a meta, então 1000 likes para cada dica, para cada exame que pode salvar a sua vida. Parece justo, não é mesmo? Número 6. Outro exame indispensável é um exame que é feito no consultório médico com um aparelhinho chamado de monofilamento, que o médico acaba pesquisando, acaba avaliando como está a sensibilidade do paciente, principalmente na região dos pés. Eu vou colocar a foto aqui, fica mais fácil para você entender o que é esse exame. O médico vai encostando o monofilamento e vai avaliando como está a sensibilidade do paciente. Para que esse exame é utilizado? A complicação crônica mais frequente no diabetes é a neuropatia diabética. Pode ter redução da sensibilidade. Você já fez esse exame? Você conhecia esse exame? Escreve nos comentários, que é muito importante para eu saber como é que vocês estão em relação ao conhecimento com diabetes. E essas complicações, elas devem ser avaliadas por quê? Porque no início é muito mais fácil de tratar. O prognóstico, a chance de você melhorar, de ter uma qualidade de vida melhor, é muito maior. Porque no diabetes, nós conseguimos minimizar os efeitos do aumento do açúcar no sangue, controlando, obviamente,
os níveis de glicemia, mas também fazendo rastreio para as complicações crônicas, porque não existe um valor que essas complicações vão acontecer. Por exemplo, eu já vi vários casos de pacientes que estavam com açúcar no sangue um pouco maior do que o limite da normalidade e já apresentavam complicações crônicas, enquanto outros com nível muito maior e não tinham nenhum tipo de complicação. Então, a avaliação é sim necessária e pode salvar a sua vida e a sua qualidade de vida, que também é muito importante. Número 7, outro exame pouco falado, o exame de ácido úrico. O ácido úrico nos pacientes diabéticos também precisa ser avaliado, porque nós já sabemos que quando o ácido úrico está aumentado, também é um fator de risco cardiovascular. Ele é um marcador de disfunção endotelial. Palavra difícil, né? Mas eu vou traduzir assim, como aumentando o risco cardiovascular. Existem medidas, mesmo comportamentais, através da alimentação, que você consegue fazer se você souber que está aumentado. E não necessariamente o aumento do ácido úrico ou a hiperuricemia vai causar aqueles sintomas, os sintomas de gota, de artrite gotosa, que aí sim você vai realmente sentir muita dor. Mas o ideal é evitar que chegue nesse estágio. Mas só de ele estar aumentado também já é um fator de risco. E nessa fase aqui também nós conseguimos agir de uma maneira mais eficaz. Tem várias comidas que aumentam o ácido úrico, como carnes, embutidos, a própria cerveja, álcool aumenta muito o ácido úrico. Então tem várias medidas que podem ser feitas para ter uma melhora. Uma das principais causas, além da alimentação, também é a alteração renal, diminuição da filtração renal. Prejuízo na função dos rins também é uma das principais causas, a principal causa, a mais frequente de aumento de ácido úrico. E nós sabemos que o diabético tem um aumento dessa chance, principalmente se não cuidar dos níveis de açúcar no sangue. Então, o ácido úrico é um exame também que precisa ser avaliado e pode salvar a sua vida. Número 8, o exame de glicemia capilar. Ué, que exame é esse? Você sabe o glicosímetro? Aparelhinho de glicose? Se você for diabetes tipo 1, aí você vai precisar fazer esse exame de maneira periódica, porque precisa controlar os níveis de açúcar no sangue até para as aplicações de insulina. Se for o diabetes tipo 2, se você utilizar a insulina, você também vai precisar fazer esse teste de glicemia capilar, eu digo, com glicosímetro, ou medidor de glicose. E por que esse exame é tão importante? Porque além de fornecer a medida no momento, você também pode utilizar o exame da glicemia capilar como instrumento para o seu tratamento, para conseguir avaliar quais são os alimentos que mais aumentam no seu caso. Via de regra, nós já sabemos, eles seguem um padrão, mas também tem um fator individual. Por exemplo, tem um paciente que ele não pode comer tomate. Parece meio estranho, o tomate é um alimento bom para diabéticos, mas aí, como eu falei, cada caso vai ser um caso. Se você utilizar o glicosímetro a seu favor, realizando medidas e associando com os alimentos, você vai conseguir ter um entendimento muito melhor do seu corpo e também do diabetes. Outra situação que o glicosímetro pode salvar a sua vida é se você tem sintomas de hipoglicemia, a glicose baixa demais. Quais são os sintomas de hipoglicemia? Tremores, suador, taquicardia, coração acelerado, palpitação, parece que o coração está na boca. Muitas vezes, confusão mental, você fica com dificuldade para raciocinar. E é fundamental que você identifique essa situação, não só para fazer o tratamento no momento, mas também para relatar para o médico. Então, o exame do glicosímetro pode sim, da glicemia capilar, eu digo, feito com glicosímetro, pode salvar a sua vida e é um exame excelente. Mas eu ouvi falar que não é todo diabético que precisa desse exame. Se você tiver diabetes tipo 2, estiver tratando só com
medicamentos que não dão hipoglicemia, que não causam hipoglicemia, como metformina, por exemplo, estiver bem controlado, você não precisa fazer de maneira periódica esse exame. Então não é para todo mundo, mas principalmente quem utiliza insulina ou algum outro medicamento que pode causar hipoglicemia. Aí sim é muito interessante fazer esse teste. E lembre-se de anotar o resultado. Coloca a data, o horário e quanto que deu. Porque não adianta você realizar o teste e depois o médico não conseguir fazer os ajustes porque não tem as anotações. Mas muitos pacientes falam assim, mas está na memória do aparelhinho. Mas mesmo assim é importante que você anote. Às vezes a memória acaba falhando, falta bateria e pode comprometer a sua consulta. Tá bem? Então não deixe de anotar. Pode ser no bloco de notas do celular também. Não precisa ser exatamente num papel, se você não gostar. Mas é importante que faça as anotações. Número 9, exame de creatinina. É um exame de sangue que nós utilizamos para avaliar a função dos rins. Como os rins estão trabalhando? Quantos % que os rins estão funcionando? Qual é a taxa de filtração glomerular? Esse exame, além de ser útil para o médico ver a função dos rins, também é útil para o ajuste do tratamento, porque alguns medicamentos precisam de ajuste de acordo com a função dos rins. Senão, você pode estar ingerindo uma dose em excesso e ter mais efeitos colaterais. Tem alguns medicamentos que, inclusive, não devem ser prescritos, não devem ser utilizados se o paciente tem uma alteração da função renal. Tem vários tipos de alteração. Estou falando aqui de uma maneira geral, abrangendo todos os medicamentos. É um exame muito útil e com certeza pode salvar a sua vida. E o número 10, outro exame obrigatório. Imprescindível, é obrigatório mesmo. Isso aqui não é força de expressão, que é o controle da pressão. Você está fazendo de maneira regular aferições da pressão? Você mede a sua pressão e você anota? É fundamental que você faça isso. Por quê? Nós já vimos que a principal causa de morte no diabetes são as doenças cardiovasculares. O diabetes, por si só, já aumenta a chance de ter um infarto, de ter um derrame, o AVC. Então é fundamental que você faça o controle da pressão, não só quando vai ao médico, porque o que pode acontecer? Pode ter um falso diagnóstico. Tem muitas pessoas que não são hipertensas, que não têm a pressão alta, mas quando vão ao médico, mesmo que você não fique nervosa ou nervoso, a sua pressão pode aumentar pelo simples fato de estar no médico. Isso tem um nome chamado de hipertensão do jaleco branco. Aquela pessoa que só tem pressão alta quando vai consultar ou quando vai no hospital. Isso acontece muito. Se for o seu caso, coloca nos comentários também. E ao contrário, também acontece. Aquela pessoa que é hipertensa, mas quando vai ao médico, acaba ficando mais relaxada. E aí o médico acha, não, tá tudo certo, a pressão tá boa. Mas na verdade a pessoa tem pressão alta. Como é o nome? Já que o outro é pressão de jaleco branco, esse nome é a hipertensão mascarada. E também acontece, é menos frequente, mas também acontece. Você sentiu falta de algum exame? Vitamina D, avaliação cardíaca, insulina? Será que precisa fazer insulina? Você sentiu falta desses exames? Então, escreve nos comentários. Quem sabe eu não faço a parte 2, se vocês gostarem. Que nota você dá para esse vídeo? De 0 a 10. Se for 10, eu faço a parte 2, respondendo as dúvidas. De qual cidade que você está falando? Qual parte do mundo que você pertence? Eu falo de Porto Alegre. Agora, vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os sintomas iniciais e perigosos de diabetes. São 14. Eu falei os típicos aqui nesse vídeo, mas se você clicar aqui, você vai ter acesso ao vídeo completo com 14 sinais de perigo do diabetes. Um abraço, até a próxima!